Nós vamos iniciar o evento de hoje à tarde. Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui, de todo mundo. É um momento especialmente incrível para nós, é um momento maravilhoso, porque o programa Estação da Leitura está completando 30 anos. E é, de fato, um programa bastante produtivo nesse período todo, bastante próximo aos alunos e às alunas do campus de Jequié. E quando a gente comemora esses 30 anos, nós estamos também desejando outros 30 anos de atividade produtiva para o programa Estação da Leitura. Como parte dessa programação comemorativa, hoje nós vamos ter uma mesa redonda virtual com duas convidadas. Estas duas convidadas são duas pessoas que estão familiarizadas, estão habituadas na pesquisa em literatura, que é a proposta da mesa. E, então, eu vou pedir à Leidiane que, por favor, faça a apresentação das professoras e passe a palavra para elas. Então, Leidiane. Boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nessa tarde, né, para falar um pouquinho de literatura, e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as professoras. Primeiro eu vou falar sobre Gabriela Machado Silveira, que é cria da UESB, né, muito orgulho. Ela é licenciada em Letras, né, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, na Interdisciplinar de Educação do Campo. Durante 2 anos, ela foi também bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, sobre o patrocínio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, onde no primeiro ano ela pesquisou sobre semiótica aplicada aos estudos literários, e no segundo sobre crítica feminista aplicada à obra do escritor regionalista Euclides Neto. A partir do projeto de pesquisa A Mulher da Enxada, a Arte e o Social. Ela possui curso de extensão universitária em Educação e Cultura Afro, bem como curso em Gênero, Raça e Diversidade Sexual, ambos oferecidos pelo órgão de Educação e Relações Éticas, o ODEREI. Atualmente, ela é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Cultura, Educação e Linguagem, o PPG-CELCO, da UESB, sob a orientação da professora doutora Adriana Maria de Abreu Barbosa, estudando a literatura de Raquel de Queiroz e Leusa Figueira Câmara, com base na crítica feminista e análise crítica do discurso. Ela também é professora de redação pelo programa de cursinho pré-vestibular do Enem, Universidade para Todos. Esse é o currículo da professora Gabriela, né? E hoje também vamos receber a professora Fernanda Oliveira. Ela está em doutorado, com doutorado em andamento em literatura e cultura pela UFBA, com pesquisa na área de literatura popular, mestra em estudo de linguagem no MEB, especialista em estudos linguísticos e literários da UFBA, é graduada em letras, língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa pela UNEB, é técnica em assuntos educacionais do IF baiano pelo campus Governador de Mangabeira. Então, assim, são pessoas que têm muito currículo para estar aqui falando nessa tarde para nós. Sejam todas bem-vindas e a palavra é de vocês. Obrigada, Leide. Obrigada, Leidiane, pelas considerações. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da professora Zilda, em poder estar aqui nessa tarde compartilhando alguns fragmentos desse percurso, que é a pesquisa. Estender os agradecimentos também ao projeto Estação da Leitura, todos que estão envolvidos com esse projeto fundamental, como também ao grupo de pesquisa e extensão em literatura. E não poderia deixar de agradecer também, para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com a colega, Gabriela Machado. Então, eu vou pedir só um minutinho enquanto eu apresento meus slides.
prontinho. Todos conseguem visualizar? Sim. Pronto. Bem, então, como título, né, desse momento de compartilhamento de pesquisa, né, eu trago esse Percorrendo Pensar nas Travessias da Pesquisa em Literatura Popular. Então, como já foi dito, né, eu sou servidora do IF Baiano, técnica em assuntos educacionais. Estou desenvolvendo, né, a pesquisa vinculada ao programa de pós-graduação, né, em literatura e cultura pela UFBA, vinculada à linha de pesquisa Documentos da Memória Cultural, né, sob orientação da professora Alvanita, né, Almeida Santos. Então, eu selecionei, né, para essa tarde, né, alguns dos fragmentos, né, dessa memória do que é o pesquisar, né, do que tem sido esse pesquisar no âmbito do doutorado. Então, eu penso em compartilhar aqui algumas dessas trilhas, né, que foram percorridas ao longo desse processo, desde o projeto de pesquisa que foi submetido, né, no momento da seleção ao doutorado, até a elaboração parcial da tese, né, que está em andamento. Né, e esse percurso, né, se faz, né, na busca de um fio condutor. E, de antemão, eu gostaria de chamar, né, a atenção que não existem, né, fórmulas, nem receitas, nem modelos prontos, né, para se enveredar pelo mundo da pesquisa, né, pelo universo da pesquisa em literatura, né, da literatura popular. Então, é um corpo de ideias, né, que vai se encaminhando, né, e conduzindo, demandando, né, as possíveis metodologias de trabalho. Então, eu trago, né, a seguir o título, né, atual da minha tese em andamento, né, para situar, né, a pesquisa, e a seguir eu penso em rememorar, né, como se deu esse percurso. Então, como título da pesquisa, né, eu trago, entre os ritmos das memórias, os dizeres rimam com mulheres, o versejar autobiográfico em cordéis contemporâneos. Então, esse título da pesquisa, né, já faz alusão, né, a esse eixo fio condutor, né, que eu estou trabalhando, né, a partir da mulher, né, da literatura popular, né, e da memória. Então, como conduzir a pesquisa, né, a partir desse eixo. Então, eu desenvolvo a pesquisa na área de literatura, né, popular, mais especificamente, né, a partir da produção dessa literatura, né, que vem sendo produzida por mulheres, né, com ênfase, portanto, na literatura popular, na autoria feminina, né, e na memória. E a seguir, né, eu trago as cordelistas que eu estou trabalhando, né, quais são os objetos de estudo, quais são os sujeitos da pesquisa. Então, para quem ainda não conhece, né, essa é uma das cordelistas, né, Jaride Arraes. Ela é de Juazeiro do Norte, do estado do Ceará, né, e além de uma vasta publicação, né, em cordéis, né, tem mais de 70 folhetos, publicados, né, em cordéis, ela também passeia, né, por diversos gêneros literários, né, já publicou o romance As Lendas de Dandara, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, né, que é uma coletânea, né, de 15 folhetos, né, que ela reescreve, né, a partir de sua perspectiva, de seu olhar, né, a história de mulheres negras, né, e seus protagonismos, né, que foram silenciados, anulados ao longo da historiografia oficial. Além disso, ela publicou também um livro de poemas, né, intitulado Um Buraco com Meu Nome, além dos contos, né, reunidos em Redemoinho em Dia Quente. Então, são toda essa produção, né, de Jaride Arraes apresenta, né, essa preocupação, né, em discutir a mulher, né, discutir sobre o racismo, as questões LGBT, as questões relacionadas à gordofobia, né, e uma das afirmações que ela faz em uma das entrevistas, né, ela diz que escrevo sobre o que me deixa engasgada, né, então, de que forma, né, traduzir, pensar esses escritos, né, de Jaride Arraes a partir, né, desse projeto de escrever sobre o que me deixa, né, engasgada. Aí, além dos
da produção de Jari de Arrasa, eu proponho também estabelecer um diálogo, né, com a obra coletiva, organizada por Graciele Castro, né, que é também cordelista, e publicou, né, a obra 82 anos de publicações femininas na literatura de cordel. Nessa coletânea, né, ela traz algumas que ela chama de trajetórias em cordéis, né, que são autobiografias, né, de mulheres que produzem cordel e quais são os seus desafios, né, subjetividades que podemos depreender, né, a partir dessa produção. Então, a partir desses objetos de estudo e sujeitos da pesquisa, né, que eu proponho discutir a questão da literatura de autoria feminina, né, a partir desse eixo da memória e suas implicações com a literatura. E, portanto, como pensar, rememorar, né, alguns fragmentos dessas etapas do percurso. Então, inicialmente, eu proponho, né, rememorar, né, alguns escritos sobre o projeto de pesquisa, né, que foi submetido à seleção de doutorado, entendendo o projeto de pesquisa como uma página, né, de pensar permanentemente, né, a pesquisa, né, é um roteiro que se desmancha ao longo desse processo. A seguir, discutir sobre essas travessias da pesquisa, né, a partir do ingresso no doutorado, com a elaboração de um plano de pesquisa, a elaboração de um sumário descritivo, e, por fim, pensar na pesquisa na literatura popular, considerando a pesquisa, né, atual, que se encontra em andamento. Então, pensando nesse arcabouço, né, do projeto de pesquisa, que foram os itens, né, solicitados na seleção de doutorado. Então, eu trago aqui, né, alguns elementos do que foi esse projeto inicial da pesquisa, né, para que vocês compreendam, né, como esse projeto inicial vai sofrendo, né, modificações, alterações ao longo do processo, e isso, né, é natural. Então, como o título, né, do projeto de pesquisa apresentado ao programa, né, era Cordéis Biográficos de Jari de Arraiz, entre silenciamentos de memórias e invisibilidades de mulheres. Então, inicialmente eu pensava trabalhar apenas com os cordéis biográficos, né, de Jari de Arraiz. Com o caminhar da pesquisa, achei que seria profícuo, né, discutir, estabelecer esse diálogo dos cordéis biográficos com as autobiografias, né, a partir da obra coletiva organizada por Graciele de Castro. Então, o tema do projeto de pesquisa, né, girou em torno da literatura, né, as implicações entre a literatura, a cultura, a memória, a visibilização de mulheres por meio dos cordéis, né, de Jari de Arraiz. A seguir, a problemática, o item, né, da pesquisa que eu apresento, o problema de pesquisa, né, articulado com algumas noções e estudos de teóricos que eu me propus a trabalhar ao longo da pesquisa, né. Então, qual era o meu problema de pesquisa inicial, né, de que forma a literatura de cordel de autoria feminina reescreve essas memórias, né, que foram silenciadas, anuladas, né, ao longo da historiografia oficial. Então, eu trago nessa problemática de pesquisa articulada com algumas noções de teóricos como Stuart Hall, né, Said, trago a pesquisa da professora Regina Del Castanho, né, a respeito dessas ausências, né, que compõem, né, a literatura brasileira contemporânea, né, que faz dessa literatura contemporânea ser esse território, né, contestado. Então, a seguir, né, na justificativa, né, apresenta a relevância, né, da pesquisa para o campo de estudos, né, que contribuir para o acesso, né, à pluralidade de perspectivas identitárias, de representações, né, a importância de fortalecimento, né, desses múltiplos diálogos que são necessários, né, ao campo literário, né, justamente para depreender, né, um estudo contra esses mecanismos de exclusão. Como objetivos, né, o objetivo geral, primeiramente, era analisar essas estratégias de invisibilidades de mulheres e de silenciamentos de memórias, né, e para atender ao objetivo geral proposto, né, eu tracei 3 objetivos específicos que
girava em torno de comparar esses discursos, né, literários, investigar de que modo a literatura, a cultura e a memória se relacionavam e evidenciar o potencial, né, da literatura de cordel de autoria feminina. Né, e isso se daria, né, a partir de procedimentos metodológicos nos quais, né, a minha opção foi adotar uma abordagem qualitativa, né, a partir de uma pesquisa bibliográfica, um estudo exploratório, né, no qual eu ia cumprir algumas etapas, como a seleção das obras, né, a serem estudadas, realizar os fichamentos, né, dos teóricos, das noções, né, a serem articuladas no decorrer da pesquisa, a análise e interpretação do material, do objeto de estudo, com vistas a alcançar os objetivos propostos. E, por fim, né, a pertinência do projeto para a linha de pesquisa. Né? Então, se eu não me engano, são 3 linhas de pesquisa, né, do programa de pós-graduação. Então, a linha de pesquisa que eu submeti foi documentos da memória cultural. Então, nesse item, né, eu deveria articular de que forma o projeto de pesquisa, né, se articula, se coaduna com essa linha de pesquisa, documentos da memória cultural. E aí, nesse item, eu desenvolvi o diálogo entre a literatura popular de autoria feminina, né, e a memória, a importância dos estudos de segmentos minoritários, né, e de empreender esses diálogos entre literatura, cultura, história e política. Então, em linhas gerais, né, o projeto inicial de pesquisa foi traçado, né, dessa forma. Aí, com o ingresso no doutorado, né, na oportunidade do curso de Metodologia da Pesquisa, que foi ministrado pela professora Rosinete Duarte, nós tivemos a oportunidade, né, de desenvolver um plano de pesquisa e um sumário descritivo, né, a partir desse projeto inicial proposto. Então, no plano de pesquisa, nós voltamos para o projeto de pesquisa inicial com o propósito de revisitar os conceitos, as noções em torno desse aparato, né, teórico, metodológico, retomando a problemática da pesquisa, o problema, os objetivos, né, sua fundamentação teórico, metodológica. Então, foi um momento de discutir e compartilhar também, né, com o restante da turma, sobre os estudos que poderiam contribuir nesse sentido, de fortalecer esses descentramentos epistemológicos, né, a fim de superar essa história única, exclusiva, né, a fim de traduzir essas novas subjetividades. Então, foi um momento de discutir e partilhar, né, o aprendizado em torno dos estudos culturais, teorias pós-coloniais, dos estudos feministas, e foi aí que tivemos a oportunidade também de pensar na elaboração de um sumário descritivo, né, que nada mais é do que você articular, né, um sumário da pesquisa, né, descrevendo cada uma das sessões, né, delineando quais são os objetos de estudo, de quais são os aparatos teórico-metodológicos, né, que você vai utilizar em cada uma das sessões. Então, nesse sumário descritivo inicial, né, o meu propósito era articular, organizar a pesquisa em torno de 3 sessões, né, na qual, na primeira sessão, iria discutir literatura, cultura, memória, entrelaçadas nos cordéis. A seguir, iria discutir a visibilização de mulheres nessa poética de resistência. E, por fim, discutir sobre o potencial dessa literatura dissonante e seu valor simbólico. Né? Mas, com o caminhar da pesquisa, né, nós percebemos que havia uma amplitude, né, do aparato teórico-metodológico e havia a necessidade de uma melhor articulação, né, entre as sessões. Então, hoje eu apresento, né, o sumário descritivo já com esse propósito de organizar, né, a tese em 4 sessões, na qual antecede, né, a introdução, depois as 4 sessões e, por fim, as considerações finais. Então, a seguir eu apresento, né, como está hoje estruturada essa pesquisa. Então, na seção 1, né, que está intitulada O Político Estético nos Versos, Tradição, Mulher e Silenciamento, né, para iniciar essa discussão, né, eu
eu trago aqui a capa, né, de um dos folhetos de Jari de Arraes, que é intitulado A Luta da Mulher contra o Lobisomem, né. E aí, antes de discutir, né, os versos, né, desses cordéis, eu considero importante, né, começar essa análise e interpretação, né, a partir, né, desses elementos visuais que compõem o folheto do cordel, né, a xilografura, a capa, né, o título, de que forma eles podem complementar os sentidos, né, do texto. Então, ao longo das sessões, né, eu penso em iniciar a discussão, primeiramente, né, a partir do objeto de estudo do sujeito da pesquisa, para a partir daí, né, analisar de que forma, quais são os aparatos teóricos, metodológicos que eles demandam, né, de que forma articular melhor as discussões, partindo do próprio texto, né, englobando, abarcando todo o aparato, né, político-estético que compõe o folheto do cordel, né, que vai para além dos seus elementos, né, escriptocêntricos. Então, nesse cordel, né, Jari de Arraes, ela conta uma história, né, de dois personagens, né, que é a corajosa Maria e o gigante lobisomem. E aí eu levanto alguns questionamentos, né, algumas indagações a respeito de quantos lobisomens têm amedrontado e aprisionado, né, o ser mulher. Então, como essa luta vem sendo travada, né, no campo literário, né, especificamente no campo da literatura popular, né, e pode ser traduzido como uma metáfora, né, que extrapola o campo social, né, e alcança também o plano da narrativa. Então, eu prossigo, né, a discussão, discutindo como se constituiu, portanto, essa tradição do cordel no Brasil, né, quais foram lutas e pelejas que foram travadas nesse percurso. E aí, para situar a pesquisa, né, eu trago algumas informações a respeito de como se constitui essa tradição dos folhetos no Brasil, né, que teve Leandro Gomes de Barros como um dos principais responsáveis pela publicação sistemática, né, de folhetos de cordel, além dele também Francisco das Chagas, né, Batista. E ele teve seu primeiro folheto, né, impresso em 1893, sendo que ele afirma que já escrevia desde 1889. Né, inicialmente, as apresentações dos cordelistas, né, eram exclusivamente orais, né, e antes de passar para o impresso, eles anotavam, né, em tiras de papel, em cadernos, e muitos se recusavam, né, inclusive, a imprimir, né, os seus cordéis, porque queriam conservá-los, né, no âmbito da oralidade. E aí, considerando, né, o início dessa publicação sistemática, né, de cordéis a partir de Leandro Gomes de Barros, né, as antologias de cordéis, né, aqui eu trago uma das antologias de Sebastião Nunes Batista, antologia literária, né, de literatura de cordel. Aqui nós temos, né, um dos exemplos de como considera esses mecanismos, né, de exclusão da autoria feminina. Nós temos diversas antologias de literatura de cordel, né, organizadas, né, a partir das vozes exclusivamente masculinas. Então, é uma das antologias que traz, né, diversos autores, né, de cordel, diversos cordelistas, né, e não encontramos essa autoria feminina. Então, é importante discutir, né, sobre esse anonimato da mulher no âmbito do cordel, né, e nós temos aí Maria das Neves Batista, né, Pimentel, que é reconhecida como a mãe do cordel, e que escreveu sob o uso de pseudônimo, né, ela utilizava o pseudônimo Altino Alagoano como uma estratégia para se inserir no âmbito do cordel, pois tinha insegurança, né, de que seus cordéis não fossem publicados, já que todos os folhetos, né, que eram publicados eram assinados, né, por homens. Então, a literatura de cordel foi sendo predominantemente, né, constituída pela voz masculina, tanto no plano narrativo, como também
no âmbito, né, da pesquisa. São diversos os pesquisadores, né, homens que têm, né, ao longo da tradição do cordel, pensado, né, nesse discurso sobre o cordel. Então, na pesquisa, eu tenho cuidado também de buscar, né, as vozes dessas pesquisadoras, né, que discutem o cordel, né, e seus discursos, para articular com essas vozes e subjetividades femininas no plano, né, narrativo. E aí, nesse primeiro momento, né, eu trago alguns teóricos para discutir a noção de tradição, né, tradição inventada de Hobsbawm, a tradição em relação ao folheto de cordel de Réalime, que ela discute, né, algumas noções de tradição do folheto, né, que vem das tradições orais e que vem se reinventando, né, se refazendo, e a tradição do discurso sobre o folheto, né, que se deu a partir do século XIX, né, e importou o discurso da burguesia europeia. Então, assim, a cada noção, né, estudo que eu proponho articular na pesquisa, né, existe esse desafio, né, de contextualizar no âmbito da literatura de cordel de autoria feminina, né, pensar nessa tradição, né, inventada de Hobsbawm, mas situá-la também, né, no âmbito da mulher e no âmbito da literatura de cordel de autoria feminina. Aí, a seguir, eu trago, na seção 2, Vidas Mulheres na Produção Contemporânea de Cordéis, as memórias biográficas na dicção dos versos, né? Então, nessa seção eu proponho, né, trazer os cordéis que discorrem, né, a partir de biografias de mulheres, né, considerando ao longo de todas as sessões, né, as mulheres, de que forma as mulheres estão sendo representadas nesses cordéis em sua relação com a escrita, né? Então, eu trago, no âmbito da pesquisa, essa discussão da mulher e da escrita, né, como tem sido representada no âmbito da literatura de cordel, né, de autoria feminina. Então, aqui eu trago alguns fragmentos, né, do cordel de Sueli Pimentel, que é neta de Maria das Neves, né, que ela faz alusão à sua avó, Maria das Neves. Foi com o nome do marido que os folhetos publicou. Um pseudônimo usou para sua obra deixar, no universo do cordel, a jovem Maria pôde versar. Minha avó desbravadora achou o seu caminho, no silêncio de seu nome, registrou em pergaminho os versos bem ritmados que saíram daquele ninho. A vida tem suas vidas, que não se pode explicar. Ganhou o mundo folheto e seu nome foi resgatar. Agora é Maria das Neves que está a designar. Aqui, ali, acolá, sua história a inspirar as mulheres escritoras de todo e qualquer lugar. Acreditem na poesia, a caneta vai deslizar. Então, nas suas memórias, né, nas memórias de Sueli Pimentel, ela traz essa questão, né, do silêncio do nome de Maria das Neves, né, no âmbito da literatura de cordel, né, e hoje, né, agora ela é Maria das Neves, né, pois hoje ela foi reconhecida, né, e sua assinatura foi reconhecida no âmbito do cordel. Então, esse cordel é intitulado Maria das Neves, né, em cena no cordel, e ela faz alusão, portanto, a esse uso do pseudônimo, né, como uma estratégia para Maria das Neves, né, ingressar no mercado editorial. Então, ela simboliza esse caminho desbravador para as mulheres cordelistas, né, que ainda, hoje, na contemporaneidade, né, enfrentam dificuldades e preconceitos. Então, empreender análise, né, a partir dessas narrativas são fundamentais para compreender quais foram as lacunas e os silenciamentos que foram interessadamente impostos, né, pelo poder hegemônico. E aí, nessa sessão, né, eu articulo a discussão a partir, né, de algumas noções empreendidas por Michelle Perrault a respeito dos silenciamentos de mulheres na história, né, trago também essa memória grafada no corpo, né, a partir das noções de Leda Martins, a articulação entre linguagem e raça, né, a partir de Fanon. A seguir, na seção 3, né, intitulada A Escrita de Si e os Traços Autobiográficos na Obra Coletiva 82 anos de publicações femininas na literatura de cordel, Memória, Espaço e Tempo. Então, eu trago aqui alguns
versos, né, de Alaide Souza Costa, né, que faz parte dessa coletânea organizada por Graciele Castro. Então, na vida, segui em frente, escrevendo os meus poemas e guardando-os no baú, eis então o meu dilema. Não os quis compartilhar, isso para mim foi problema. Só consegui esse feito quando já lecionava. Eu lia versos para o aluno, ele então os declamava. Uma aula bem diferente, eles liam, eu amava. Né? Então, nesses versos, Alaide Souza Costa, ela é autora, né, e personagem de sua trajetória, né, em cordel. E ainda hoje, né, relata essas dificuldades para a publicação, né, ela quis guardar os seus poemas, né, no baú, o baú seria o seu lugar seguro, né, então, apesar do Eu Poética afirmar que seguiu em frente, muitos foram, né, os obstáculos. Então, é uma escrita guardada, né, nesse baú, em busca de um lugar seguro para as suas palavras. Então, de que forma eu articulo, né, esses escritos de Alaide Souza Costa, né, dentre outros cordéis que eu vou analisar e interpretar nessa sessão. Né, eu faço alusão às discussões de Ecleia Bose, né, em Memória e Sociedade, na qual ela enfatiza que lembrar é refazer, né, é reconstruir. Faço alusão também a Maurice, né, Halbach, que faz a discussão a respeito de memória coletiva. Cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva, né, e situa a discussão, né, a partir dos estudos de Jaelma Moreira, né, que trata das subjetividades das mulheres sertanejas, e empreende essa noção de reescrita de si. Então, eu tento, né, buscar articular essas noções nessa sessão. E, por fim, na última sessão, né, intitulada Somos Muitas, o que dizem suas vozes sobre o cordel, né, eu continuo com os versos de Alaide Souza Costa, né, em que ela afirma: eu quis aprender cordel, porque ele é a memória, mostra que temos valor e conta a nossa história, preserva a nossa cultura, o que faz a nossa glória. Vamos estudar cordel, ele é a literatura, bem rica, com caracteres, também tem sua estrutura, representa o nosso povo e valoriza a cultura. Então, eu intitulo, né, essa sessão como Somos Muitas, que é uma das afirmações, né, das cordelistas, reconhecendo, né, que elas são muitas, né, nesse campo que constitui o cordel, apesar das inúmeras estratégias de silenciamentos, né, e apagamentos. E nessa sessão eu proponho, né, discutir o que elas dizem sobre o cordel, como elas pensam, né, a literatura, quais são suas demandas para esse repensar, né, literário. Então, essa voz poética, né, de Alaide Souza Costa, que é autora, né, e personagem, ela ressalta a compreensão desse cordel, né, como memória. Ele é documento de memória, né, e suas implicações com a história, com a cultura. Então, ela faz repensar a literatura de cordel, né, a partir da escuta de vozes das cordelistas, a partir de suas subjetividades, né, acolhendo seus passos, né, seguindo os seus ritmos, né, entendendo, né, a literatura para além das limitações, né, gráficas, né, grafocêntricas, e entendendo também, né, os seus elementos estéticos, visuais, né, sonoros, que vão compor o sentido do texto, né, então é preciso decompor essas camadas de sentido, né, desses elementos político-estéticos que constituem o cordel. Então, né, eu enfatizo que a voz feminina, né, ecoou nas tradições da oralidade, né, com as cantigas, né, foi protagonista, né, no campo da oralidade, mas a partir da escrita em folhetos, né, houve o apagamento do seu protagonismo. Então, somente a partir, né, da década de 1970 que se observa a assinatura sistemática, né, essa assinatura feminina, né, nos folhetos. E aí, nesse momento, eu faço, né, uma articulação com as pesquisas a respeito da literatura popular, né, trazendo os estudos de Paul Zunthor, né, de Ria Lemé, e os estudos de Márcia Abreu sobre a história do cordel,
né, as cartografias de Francisca Pereira dos Santos, né, e pesquisadoras como a Edilene Dias Matos. Então, existe uma preocupação de trazer, né, para essa discussão, sobretudo também as vozes dessas pesquisadoras, né, que têm empreendido esforços no âmbito da literatura, né, mais especificamente no âmbito da literatura popular e de cordel, para articular, né, essa discussão. E aí, a respeito dessa autoria feminina, eu trago, né, autoras como Norma Teles, Susana Borneo, Rita Terezinha Smith, e a partir dos estudos, considerando também os estudos de gênero, né, a partir da perspectiva da interseccionalidade de Carla Acotirene. E aí eu trago, para finalizar nesse processo que se deu a partir desses percursos, né, da pesquisa, né, alusão a um dos contos de Jari de Arras, que está intitulado como Asa no Pé, está em Redemoinho em Dia Quente, né, no seu livro em Redemoinho em Dia Quente, em que ela conta, né, a história de uma cordelista, Nicole, a cordelista que é representada nesse conto, né, e ela expõe os seus cordéis no chão da praça, né, e ao longo do conto, ela apresenta essa demanda, né, que é preciso que aqueles que passam na praça deitem os olhares mais para o chão, né, e assim como a cordelista Nicole, representada nesse conto, né, eu faço uma metáfora também, né, com o campo literário. Então, de que forma essas vozes e subjetividades, né, das mulheres cordelistas demandam também que o campo literário deite os olhares mais para o chão, né, e seja capaz de ouvir suas vozes aladas. Então, são diversas indagações e questionamentos, né, que a pesquisa se propõe a responder, né, ao longo desse percurso. E aí, eu trago, né, o slide a seguir, para tentar traduzir o que foi, o que está sendo esse percurso, né, que se deu a partir desse processo de modificações, alterações, em busca de um eixo, de um fio condutor para a pesquisa, né, e aí eu trago algumas noções de Cássio Issa, né, entre notas da pesquisa, em que ele afirma que nos modos de fazer a pesquisa é preciso que busquemos essa articulação com os modos de pensar do pesquisador, né, do pesquisador enquanto sujeito do conhecimento. O pesquisador carrega consigo, né, os seus anseios, as suas subjetividades, né, a sua trajetória acadêmica, e como articular seus modos de pensar, né, com os modos de fazer a pesquisa, né, e além disso é preciso também que esse aporte teórico-metodológico, né, esteja articulado com esses modos de pensar do pesquisador, né, assim como com o objeto de estudo, né, porque muitas vezes buscamos algumas noções teórico-metodológicas que acabam sufocando o objeto de pesquisa. Então, é muito importante, né, empreendermos essa análise primeira, né, e primordial do objeto de estudo, dos sujeitos de pesquisa, né, analisando quais são suas particularidades, para a partir daí analisar quais são suas demandas, né, quais são as noções teórico-metodológicas que mais se articulam e se coadunam com esse objeto em estudo. E, por fim, né, eu trago essa tradução, portanto, do que foi esse processo de encontros e reencontros, né, desse vir a ser a pesquisa, né, que demanda leituras, releituras, né, escritas e reescritas. Então, se traduz justamente nesse processo flexível, né, e cambiante. Então, o projeto de pesquisa inicial, né, ele vai se modificar, vai ser alterado ao longo desse processo, né, é muito difícil que um projeto de pesquisa termine, né, assim como foi proposto inicialmente, né, no processo de submissão. E aí, concluindo, né, eu trago mais uma citação de Cássio Issa, em que ele afirma que esses pontos de partida e de destino vão se descobrindo ou se fazendo ao longo do processo de construção da própria rota.
os textos de pesquisa também são feitos desse fazer rotas, ou desse construir cartografias enquanto se fazem caminhos. Então, fazer, né, a pesquisa, né, demanda esse repensar criticamente as nossas convicções iniciais, né, sobre o objeto de estudo, e esse roteiro, né, um roteiro que não é definitivo, ele vai se refazendo, né, é um processo que vai recalculando as rotas durante o próprio caminho, né, como o próprio Caçoíça demanda. E aí eu faço alusão também, né, a algumas noções empreendidas por Fábio Durão, que ele faz algumas reflexões sobre a metodologia de pesquisa nos estudos literários, e ele afirma que o cerne da pesquisa, né, no âmbito literário, é justamente, né, fazer essa equação, interpretação mais aparato teórico-metodológico. Então, como conduzir esse processo interpretativo a partir do objeto, né, literário, a partir dos sujeitos da pesquisa, conciliando com os modos de pensar, né, do sujeito pesquisador, que é o sujeito do conhecimento. Aqui eu trago, né, algumas das referências que foram utilizadas na apresentação, e deixo aqui meu contato, né, e meu muito obrigada. Que possamos ser, nesses sujeitos do conhecimento, né, afetados pelas demandas do mundo, assumindo esse comprometimento, né, crítico, né, de transformação social. Muito obrigada, Prof. Fernanda. Assim, sua pesquisa é de grande utilidade, de grande respeito, assim, muito obrigada mesmo por estar nos incentivando a continuar a pesquisa excelente, excelente, e aplausos. Se a gente pudesse estar aí perto para dar aqueles aplausos presencialmente, Obrigada. muito boa mesmo. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Para a gente que é de literatura, A internet de Leidiane está falhando um pouco, ela está bastante instável, não é, Leide? Eu acho que Leidiane travou, infelizmente. Leidiane, consegue me ouvir? Ela estava tão empolgada nos elogios a Fernanda que eu não queria cortar, mas, enfim, depois ela pode entrar em contato com Fernanda e também através do chat concluir o que ela ia falar. Passa a palavra agora, então, a Gabriela Silveira, fazendo uma correção. A Gabriela já concluiu o seu doutorado, o seu mestrado, e na apresentação ela disse que ainda estava em andamento, né? Que ainda estava em processo de andamento. Então, por favor, Gabriela. Obrigada, Pro. Parabéns, Fernanda, mais uma vez pela exposição. Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje, principalmente voltar a casa, né? Voltar ao ESB, ao Stali, que é uma representação muito querida para mim. É sempre uma honra, né? Poder estar com vocês mais uma vez. Eu vou fazer aqui a minha projeção. Se por acaso a minha internet falhar ou tiver algum problema, me avisem. É que eu tô na casa da minha mãe, em Jequié, e aí quando a gente está fora, né, do lugar de sempre, imprevistos costumam aparecer. Mas eu preparei, né, poucos slides, um conteúdo mais sucinto, porque o meu objetivo também é ser um pouco mais informal também, né? Como eu já sabia que o público seria vocês, né, o público do Stali, um público que eu já conheço, já me considero até um pouco íntima, então eu me senti um pouco mais à vontade, né, para fazer uma fala um pouco mais livre dessas questões. Então, eu fiquei refletindo, né, depois que a professora Zilda me fez o convite, me falou o tema, né, do encontro de hoje, e eu fiquei pensando sobre o que seria interessante trazer para vocês.
De início, eu pensei, né, em trazer um pouco da minha pesquisa, e foi isso mesmo que eu fiz, porém, eu achei interessante também implementar com algumas outras questões e algumas inquietações que volta e meia, né, perpassam o meu contexto hoje em dia, principalmente na condição de professora de literatura. Eu dou aula, né, em um cursinho pré-vestibular, para estudantes, né, que estão começando a entender esse percurso, né, da literatura, de como a gente trabalha literatura nessa perspectiva de provas como Enem e vestibular, e normalmente esse conteúdo ele costuma ser bem, né, direcionado para algumas caixinhas, principalmente as caixinhas das escolas literárias. E aí, como eu estou, né, tentando ir de encontro a esse raciocínio, né, um pouco mais didática, eu fiquei pensando a princípio o que seria esse patamar, né, da literatura contemporânea, o que a gente poderia chamar, né, de contemporâneo na literatura. Então, eu gostaria de começar com essa reflexão. Então, o contemporâneo na literatura, normalmente ele vai estar situado, né, depois do que a gente conhece como modernismo. Sobre essa questão, não existe, né, muito consenso em relação ao que vem depois do modernismo, se o modernismo tem 3 fases ou se ele tem 2 fases, e depois o que se chama de pós-modernismo. Então, é um pouco, né, indeciso falar sobre esse lugar, mas a gente pode pensar da seguinte forma, que depois do modernismo, de fato, né, o que se tem é a literatura contemporânea. Então, o modernismo constrói essa perspectiva inovadora, né, livre dos padrões clássicos, e depois disso há na literatura uma mistura, né, de tendências, de temáticas que ajudam a elaborar o que é a literatura contemporânea. Então, a partir do modernismo, a gente vai ver nessa possibilidade de que principalmente novos sujeitos surjam na literatura. Então, se a literatura estava representando, né, um espaço de poder muito centralizado em certos tipos de sujeito, depois do modernismo e dessa proposta de inovação, novas questões podem surgir dentro deste âmbito literário. E com isso, né, eu fico pensando também o que motiva a realização de uma pesquisa em literatura contemporânea. Eu fiquei sempre tentando, né, buscar formas de pensar. Por que eu escolhi trabalhar com uma obra contemporânea? Por que não pesquisar uma obra clássica, por exemplo? As obras clássicas, né, a gente sabe que é aquele tipo de obra que nunca termina de dizer, né, o que ela tem para dizer. E existem nomes, né, da literatura clássica, principalmente da autoria feminina, que é o âmbito que eu costumo pesquisar, que tem essas representações, né, de mulheres na literatura que são muito fortes. Porém, ainda assim, eu fiquei pensando por que o contemporâneo me fisgou e me fisga até hoje, né? Então, o primeiro ponto, aqui eu consegui chegar, né, são as inquietações atuais. E isso é a abertura da minha dissertação, né? A minha introdução da dissertação de mestrado começa dessa forma, com as minhas inquietações atuais e pessoais sobre o ambiente da literatura. Então, lá na minha dissertação, né, eu comecei falando um pouco da minha trajetória enquanto leitora. Eu coloquei, né, que desde o ensino fundamental eu era leitora, porque eu tive um professor na escola, né, que me incentivou a esse hábito da leitura, principalmente leituras clássicas da literatura brasileira. Porém, existia uma defasagem muito grande de nomes femininos dentre essas autorias. E aí, só quando eu cheguei na graduação, no 6º semestre, que eu peguei uma disciplina com a professora Adriana, que certamente muitos de vocês conhecem, né? Foi minha orientadora no mestrado, e é uma pessoa que pesquisa, né, autoria feminina e é crítica feminista. Só nessa disciplina que eu percebi, né, o quanto eu lia pouco as mulheres. Então, isso foi uma inquietação pessoal que me motivou, né, a escolher o meu objeto, o meu corpus para a minha pesquisa de mestrado.
Além disso, uma pesquisa em literatura contemporânea também proporciona uma análise e compreensão da sociedade atual, né? A gente sabe que a literatura tem essa íntima relação de representar âmbitos do real, perspectivas, formas de ver a vida, muito parecido, né, com aquele conceito de mimesis do Aristóteles, né, a imitação da vida. Então, essa coisa, né, de observar um recorte do mundo atual também é algo muito interessante para a gente se propor a fazer uma pesquisa em literatura contemporânea. Além disso, a questão das bases da formação cultural atual. Eu me fisguei muito por essa questão do âmbito da sociologia vinculado à literatura, dos fatores históricos, dos fatores culturais. Então, a minha pesquisa acabou indo, né, bastante para essa questão de entender o presente com base, né, dos registros dessa literatura considerada contemporânea, né, mas que podem estar trazendo, né, esses resquícios de história também. E além disso, existem as questões, né, dos estilos inovadores e o que eles representam. Então, depois do modernismo, essa diversificação, né, de tendências, de estilos, de formas de expressar a literatura. Então, há pessoas também que vai se sentir interessada nessa questão do estilo da narrativa, vai ser algo interessante para cativar o pesquisador. E com isso, né, diante dessas minhas inquietações, que eu tento trazer, né, para o âmbito de um contexto mais atual, é que eu me deparei com a Raquel de Queiroz como uma possível, né, escolha para esse corpus de projeto de mestrado. Trazendo a Raquel, eu já sabia que eu gostaria de trabalhar com alguma obra de mulher, com a autoria feminina, devido, né, a essa defasagem no meu contexto de leitora que eu percebia durante a minha formação. Então, eu comecei a pensar, né, o que a literatura escrita por mulheres tem a nos dizer. E, além disso, como a inserção das mulheres na literatura se torna uma pauta relevante na contemporaneidade. Então, ainda, né, raciocinando a partir desse lugar do modernismo, o modernismo veio com essa proposta de inovação, né, de trazer o novo. Então, se as mulheres ainda não eram, né, uma figura muito recorrente na literatura, isso combina, né, a presença feminina combina bem com esse quesito da proposta de inovação do modernismo. E não né, talvez não seja uma coincidência que a Raquel de Queiroz surge na literatura, fica famosa na literatura justamente nesse período, na segunda geração do modernismo. Ela vai compor, né, o que a gente chama de segunda geração do modernismo, que trabalha com a vertente regionalista. Então, o que a literatura escrita por mulheres, né, tem a nos dizer? Para mim, né, na minha dissertação, eu cheguei à conclusão de que essa literatura de autoria feminina nos traz à tona, né, uma discussão que está muito relacionada à literatura como um espaço de poder. Então, a literatura representa alguns desses ambientes de poder social, né? E para isso existe, né, uma teoria de crítica feminista que vai nos dar aporte para isso, né? Que vai dizer como que durante muito tempo a representação de quem produz, né, o conteúdo intelectual e também o conteúdo artístico dito de qualidade foi a figura do homem, principalmente do homem branco, capitalista, heteronormativo, que está dentro, né, dessa representação do que seria, né, reconhecido como o sujeito universal social. Então, o que destoa dessa figura, né, desse sujeito hegemônico, desse sujeito universal, seria categorizado como aqueles que estão às margens. E aí a gente pode citar a literatura produzida por mulheres, a literatura produzida por pessoas negras, por pessoas indígenas, por pessoas que não estão, né, dentro desse alto círculo da literatura dita de qualidade, da literatura canônica também. Então, Raquel de Queiroz, ela entra na cena, né, da literatura em 1930, na segunda geração
do modernismo e vai, né, a princípio, representar essa vertente do regionalismo na literatura brasileira. Em 1977, a Raquel se torna a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, depois de 80 anos de existência da instituição. Então, a inserção de Raquel na Academia Brasileira de Letras vai ser um marco interessante para a gente pensar, né, a literatura como esse espaço de poder. Se a literatura fosse, né, realmente um espaço dinâmico e aberto aos vários tipos de sujeitos sociais, por que a Raquel, uma pessoa como a Raquel, ou pessoas marginalizadas de outra forma, né, não faziam parte desse ambiente, né, reconhecido como algo grandioso na literatura, que é a Academia Brasileira de Letras. Então, diante desse contexto, o meu foco, né, em trabalhar com a Raquel de Queiroz foi a obra O 15, em especial a personagem, né, Conceição, que é uma das protagonistas da obra. Aqui a Raquel vai elaborar, né, uma protagonista com preceitos feministas, apesar da Raquel ser uma mulher, né, que sempre negou o feminismo ao longo de toda a sua existência, né, o seu percurso de vida. E hoje, depois, né, da pesquisa concluída, eu entendo isso muito mais como uma estratégia da Raquel, né? Se a Raquel almejava alcançar esse lugar reconhecido, né, do patamar da ABL, negar os discursos, né, ideológicos que poderiam estar vinculados a uma dita literatura panfletária, né, que era muito estigmatizada, seria uma estratégia que ajudaria a colocar a Raquel no lugar onde ela conseguiu chegar. Sem falar, né, que o movimento feminista sempre foi vítima, né, de grandes estereótipos, de visões negativas perante a sociedade no geral. Então, a Raquel nega esse lugar, mas mesmo assim ela se propõe, né, a colocar como protagonista do 15, uma mulher com preceitos feministas, né, com ideais feministas fortes e subjetivos para o seu tempo de produção. Aqui a gente vai ver uma mulher que nega o que seria considerado como destino feminino, do que seria clássico do sujeito feminino adotar como metas de vida. E aí a gente tem uma personagem que vai recusar o casamento, que vai recusar o relacionamento afetivo monogâmico, que vai recusar a maternidade biológica também, e vai estar sempre pensando, né, procurando entender um pouco melhor, estudar um pouco mais sobre a condição da mulher na sociedade. Isso a Raquel insere, né, dentro de uma obra literária que tem o objetivo macro, né, de abordar a seca no interior do Ceará. Então, a Raquel retrata uma das maiores secas do Nordeste, que é a seca de 1915, e em meio a isso, ela insere nessa personagem, que é a Conceição, que passa meio que despercebida pela crítica tradicional desse momento. Porém, por isso, né, que também é importante a gente produzir uma literatura, ou melhor, uma análise feminista voltada para a literatura. Se durante muito tempo a crítica tradicional leu Raquel com esses olhos, né, que apagavam a Conceição, que apagavam o que há, né, de preceitos feministas na literatura da Raquel, hoje, essa crítica contemporânea também, uma leitura atual, uma leitura com base na crítica feminista, também permite que a gente veja nessa outra face da Raquel. Além disso, uma outra questão interessante, né, de trabalhar com a literatura contemporânea, em especial a literatura de autoria feminina, é a possibilidade de trabalhar a autoria feminina e o pertencimento. Então, a partir dessa perspectiva, eu também selecionei uma outra autora para a minha pesquisa de mestrado. Eu poderia ter ido só com a Raquel? Poderia sim, porém eu ainda não sentia, né, que a Raquel tinha, que a pesquisa tinha tudo aquilo que eu precisava só com a Raquel, porque a Raquel é uma autora nordestina, porém eu queria alguém que estivesse, né, ainda mais próximo de mim,
que estivesse em um contexto baiano, né? Então, por acaso, um dia, né, passeando pela biblioteca da UESB, aqui de Jequié, eu encontrei, né, esbarrei em um livro da Eleusa Câmara, que é uma escritora lá de Vitória da Conquista. Era professora, né, do meu programa de mestrado. Eu entrei no programa, ou melhor, eu passei na seleção do programa achando que eu ia conseguir conhecer a Eleusa Câmara, mas ela infelizmente faleceu um mês antes de eu efetivar, né, a matrícula no programa de mestrado. Então, a Eleusa, ela é essa escritora, né, daqui das Redondezas, uma autora baiana, e, para mim, ela traz uma perspectiva interessante, que é a de que a literatura contemporânea também é um lugar para representações diversas, né, de diversos lugares, costumes, modos de falar, formas de construção do sujeito social. Então, a Eleusa, ela representa tudo isso, né, quando ela tenta registrar a região aqui em torno, né, de Vitória da Conquista. Assim, ver representado, né, o próprio lugar na literatura pode ser uma perspectiva que encanta a pesquisadora. E aí eu estou falando, né, do meu encantamento ao encontrar a Eleusa. Eu fiquei extremamente feliz, né, quando eu me deparei com aquele livro na biblioteca, que simplesmente ninguém conhecia. Eu me lembro que a única pessoa que conhecia, que já tinha lido, né, a Eleusa, era justamente a professora Zilda, que foi, né, quem me orientou, quem disse assim, vá com a Eleusa vai ser algo extremamente positivo, né, no seu projeto. Então, quando eu vi, né, que a Eleusa era baiana, eu já me iluminei toda, e quando eu li a Eleusa e eu vi que ela tinha, né, tudo a ver com o meu interesse de pesquisa, eu fiquei extremamente feliz e percebi que eu tinha encontrado, né, o corpus que eu precisava. Então, a Eleusa, né, ela escreve sobre a vida de mulheres interioranas, de mulheres reais, que estão envoltas, né, em muitas correntes relacionadas à condição de ser mulher, principalmente as correntes afetivas, né, relacionadas ao amor romântico. Então, eu trouxe a Raquel para a gente pensar um pouco, né, nessa questão da mulher intelectualizada, já que isso condiz muito com a personagem Conceição, a protagonista da Raquel, e trouxe também a Eleusa para fazer um comparativo, né, com mulheres que estão no interior da Bahia, que não receberam uma educação formal, que ao contrário da Conceição, não são mulheres intelectuais. Aqui a gente vai observar, né, uma mudança também de classe social. Se lá na Conceição, né, a gente tem a mulher que poderia ser, por exemplo, a patroa, aqui nas obras de Eleusa a gente tem a empregada doméstica, né, e ainda mais a empregada doméstica negra como protagonista. Então, isso também diz muito para mim, né? Não só para compor o trabalho no geral, mas também para fazer uma comparação entre o que seria, né, propostas feministas no âmbito de uma personagem como a Conceição e propostas feministas no âmbito das personagens da Eleusa também, né, que estão fora desse ambiente acadêmico e intelectualizado. Então, no geral, essa literatura contemporânea de autoria feminina foi fundamental para estabelecer os rumos da minha pesquisa e para eu perceber, né, o quanto de crescimento que esse trabalho ia trazer, não só academicamente, mas também em um sentido pessoal também, como pessoa, como mulher e como militante. Então, quais são os crescimentos, né, da pessoa pesquisadora que trabalha, né, com essa perspectiva da autoria feminina na literatura contemporânea? Então, eu cheguei à conclusão de que a literatura, em especial a literatura produzida por mulheres, pode trazer posicionamentos que a sociedade ainda é relutante em aceitar, mas que podem se tornar rotineiros ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem, né, duas autoras que estão colocadas dentro desse lugar do contemporâneo, se a gente for observar, né, o contemporâneo, como que vem depois das tendências modernistas. Então, em primeiro lugar, a gente tem a personagem da Raquel de Queiroz, a Conceição,
que traz uma perspectiva que se torna mais comum hoje em dia, que é a maternidade por meios não biológicos. Então, a Conceição, ela escolhe, né, a adoção como forma de se tornar mãe, e tudo isso fora do casamento. Em nenhum momento, né, ela se casa, ela desenvolve, né, um relacionamento amoroso com ninguém. Então, a Conceição, ela escolhe ser mãe, né? Ela escolhe ser mãe dessa forma mais independente. Então, isso para o período, né, que a Raquel escreve, ou o período que a Conceição está ali representada, é algo extremamente subjetivo e não aceito para a figura feminina, já que o comum seria a mulher, aos 20 anos, né, já estar casada, já ter filhos e estar, né, vivendo esse contexto do que seria a família tradicional. Então, a obra da Raquel já traz essas perspectivas, né, de diferenciação desse contexto mais tradicional por conta disso. A obra de Eleusa Câmara, por sua vez, né, em especial falando de um dos contos que eu seleciono, porque a Raquel, né, o 15 é um romance, é uma narrativa longa, então a Eleusa, né, ela já está em um outro lugar, já que a obra dela é composta por uma coletânea de contos. Então eu escolhi 2 contos, dos quais para hoje eu resolvi chamar a atenção para o conto Joana da Catanica, que a gente vai observar, né? A Joana, que é uma protagonista, que é empregada doméstica, é uma mulher negra que tem como sonho de vida se casar com um homem branco, constituir, né, o sonho tradicional do que é, né, um casamento, um relacionamento monogâmico, o sonho da casa própria, dentro daquele contexto de idealização do sonho capitalista, né, que a gente sabe que é o sonho de muitas pessoas hoje em dia. Então, a Joana, que é a protagonista da Eleusa, ela projeta nesse homem todas essas possibilidades. Porém, né, isso termina de uma forma um pouco pesada quando esse homem branco rejeita a Joana para ficar, né, com a sua então esposa, ou seja, a Joana cumpriu o papel da amante e durante essa relação afetiva ela acaba engravidando. A Joana vê no aborto a possibilidade de libertação daquele destino, né, maculado que o Edivaldo teria deixado para ela, porque ela vivia, né, nesse contexto de que a mulher deve se casar virgem, de que a mulher que não se casa virgem, ela está manchada para sempre, né? Ela perdeu seu valor perante a sociedade. Então, a Joana recorre ao aborto para se ver livre desse estigma e observar, né, uma tentativa de recomeçar a vida. Então, hoje a gente sabe, né, que o aborto ainda é uma questão extremamente problematizada na sociedade, que é criminalizado, que não é visto como algo legal e que é responsável pela morte de diversas mulheres, principalmente mulheres negras que estão em uma condição socioeconômica mais vulnerável. Então, o aborto acontece, né, de diversas formas na sociedade. Porém, a gente ainda tenta, né, maquiar, velar a existência desse tipo de ação. Então, são 2 quesitos, né, que a princípio a gente já encontra na literatura contemporânea dessas 2 autoras, porém, ainda há, né, uma outra questão interessante para apontar como crescimento da pessoa pesquisadora nesse ramo, que é entender a sociedade com base no que a história recente nos possibilita. E aí eu penso em especial em relação à literatura de Raquel de Queiroz, né, que começa a publicar ainda na primeira metade do século XX, mas que estende a sua produção, né, até a entrada dos anos 2000. E eu fico pensando sempre como que as problematizações do que eu encontrei na minha pesquisa reverberam no âmbito social, né, principalmente no que a gente está vivenciando hoje em dia. E penso também como que a literatura ajuda a compreender a sociedade e como que a literatura também
pode ser observada como uma perspectiva histórica, já que a gente trabalha, né, com esses registros do que está à nossa volta. Então, a Raquel registrou ali aquele contexto da seca de 1915, a Eleusa também registrou aquela sociedade, né, em torno de Vitória da Conquista, do período, né, da segunda metade do século XX, e tudo isso ainda consegue me trazer para questões, né, que são extremamente atuais. E aí, esses dias, passeando pelo Instagram, eu me deparei com essa publicação que eu achei extremamente pertinente trazer hoje para a gente pensar, né, na relevância da pesquisa contemporânea em literatura. Essa é uma publicação da página Iconografia da História, inclusive recomendo, né, a página, que tem um conteúdo extremamente interessante. O objetivo é problematizar notícias atuais, fazendo algumas análises pertinentes, né, para a gente entender esse contexto. E aí, essa publicação, que é uma publicação sobre a fome, né, no contexto atual de pandemia, analisa essa situação com base em um trecho do 15 de Raquel de Queiroz. E a publicação diz o seguinte: a literatura da fome, na ficção e na realidade, uma dor que não cessa. A gente tem, né, essa imagem aqui, e o comentário diz o seguinte, começa com o trecho do 15 de Raquel de Queiroz. Encostando-se ao tronco, Chico Bento se dirigiu aos esfoladores. Chico Bento é o protagonista, né, um dos protagonistas da Raquel em O 15. De que morreu essa novilha, se não é da minha conta? Um dos homens levantou-se, com a faca escorrendo sangue, as mãos tintas em vermelho, um fartum sangrento envolvendo-o todo. De mal dos chifres, ou seja, uma doença, né, que acometia o gado, mais ou menos nesse período. Nós já achamos ela doente e vamos aproveitar, mode não dar para os urubus. Chico Bento cuspiu longe, enojado. E vós me seis, tem coragem de comer isso? Me repugna só de olhar. O outro explicou calmamente. Faz 2 dias que a gente não bota um de comer de panela na boca. Chico Bento alargou os braços num gesto de fraternidade. Por isso não. Aí nas cargas eu tenho um resto de criação salgada que dá para nós. Rebolem essa porqueira para os urubus, que já é deles. Eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre de mal, tendo um bocado no meu surrão. Então aqui o Chico Bento, né, ele que também era um retirante da seca, que também passava fome, resolve compartilhar o pouco que tem com essas pessoas, né, que iam comer uma carne estragada de um animal que já estava morto, né, acometido por uma doença. E a publicação continua, né, o texto da legenda da imagem. Diz assim: o trecho acima foi retirado de O 15 de Raquel de Queiroz, obra publicada em 1930, mas poderia muito bem ser uma história real publicada em 2021, como as muitas que têm aparecido nos jornais nos últimos dias. Uma dessas histórias é a de Luiz Wender, cuja imagem circulou no Brasil ao ser fotografado dentro de um caminhão recolhendo ossos. A foto registrada por Domingos Peixoto é um dos muitos retratos da miséria que assola o país. Então, a análise da foto, né, é desse contexto de pandemia em que a gente observa, né, nos jornais algumas notícias que veiculam como que as pessoas têm recorrido ao lixo para sobreviver, a carne estragada, né, o que seria resto de outras pessoas para poder sobreviver. E agora há pouco eu estava no Instagram, antes de entrar na sala, e vi uma notícia no Instagram também, que dizia que um supermercado do Rio de Janeiro começou a vender cabeças de peixe, né, embalada, né, como se fosse essa carne de qualidade. Então, o Brasil recupera esse contexto vivido
na seca de 1915 no Nordeste, retratada pela Raquel no 15, né? É um contexto de extrema miséria, de extrema fome, e não é possível, né, fechar os olhos para o que está representado nessa literatura e como isso, né, que foi representado, é uma representação lá da primeira metade do século XX, ainda se encontra, né, em recorrência nos dias atuais. E aí a publicação continua dizendo assim: na vida real, porém, essa perplexidade parece estar se perdendo. Comer restos do lixo, revirar os ossos em busca de um pedacinho de carne, peregrinar por lixeiras e lixões em busca de comida, tem se tornado uma realidade tão comum que vai se naturalizando a tal ponto que já não comove mais. Carolina Maria de Jesus dizia que a tontura da fome nos faz tremer. É horrível ter só ar dentro do estômago. Para preencher esse ar, o que resta é o lixo, são as sobras, que não servem para serem vendidas, mas que se transformam no único alimento daqueles que morrem de fome um pouco por dia. Então, a publicação ainda traz, né, uma outra autora contemporânea que retrata esse contexto, né, de uma extrema miséria social, que é a Carolina Maria de Jesus, também é que a gente pode inserir dentro desse patamar da autoria feminina e que faz esses registros, né, da condição social no geral, da precariedade a qual os sujeitos estão inseridos, em especial, né, a condição feminina. Então, essas são contribuições, né, de como a literatura contemporânea pode fazer com que a gente pense, né, tanto o fator histórico como os fatores mais atuais da sociedade. E aí, para finalizar, né, para as considerações finais, eu coloco um pouco do posicionamento entre o sujeito e a pesquisa. Foi um pouco do que Fernanda já falou para a gente, né, quando ela coloca nessa questão da afinidade que existe, né, entre o sujeito pesquisador e a sua pesquisa. Em primeiro lugar, como um ponto interessante, eu trago a delimitação da teoria e do objeto que podem ajudar no processo de compreensão do mundo. Então, essa delimitação do meu objeto, né, trabalhar com duas mulheres nordestinas que falam sobre as mazelas de sua região, em especial da condição feminina, é algo que foi escolhido pelo fato de eu ser o sujeito social que eu sou. Então, eu sou uma pessoa, né, que estou inserida nesse ambiente, né, no contexto interiorano, nordestino, que me identifico com as pautas das questões feminina, com o discurso feminista. Então, eu vou escolher esse objeto, né, que melhor dialoga com a pessoa que eu sou. Além disso, o aporte teórico, né, a teoria, ela também tem que dialogar tanto com o objeto que você escolheu, como com as suas perspectivas. Então, foi por isso que na minha pesquisa de mestrado, eu optei por trabalhar com a análise crítica do discurso, que é uma teoria, né, que tenta trazer o sujeito, né, o sujeito pesquisador para o trabalho, principalmente o sujeito que está produzindo um trabalho que estuda grupos socialmente marginalizados. Então, a análise crítica do discurso, ela vai ter uma afinidade com pessoas, com pesquisas que tratam sobre a condição da mulher na sociedade, sobre temas como racismo, desigualdade social, pobreza, né, discrepância de classes. Então, tudo isso vai ser algo interessante para esse tipo, né, de pesquisa. E juntar a análise crítica do discurso com a crítica feminista produziu resultados extremamente interessantes na minha pesquisa. Esses aportes, né, eles serão definidos com base no sentimento de vínculo, né, como eu já mencionei para vocês, entre o pesquisador e a pesquisa. Então, essa questão, né, da gente pensar o vínculo, o seu vínculo, né, enquanto pesquisador com o seu objeto, com o seu texto a ser desenvolvido, é extremamente importante, porque
fazer uma pesquisa longa, como uma pesquisa de mestrado, por exemplo, não é uma experiência fácil, né? Algo que exige muito de você, principalmente para quem vem de um contexto como o meu, como o nosso, né? Como muito de vocês, que é um contexto que a gente não tem afinidade com isso de fazer pesquisa, né? Com elaborar projetos e de apresentar TCC, né? Então, é importante selecionar um objeto pelo qual você seja, né, apaixonada, porque até mesmo o objeto que a gente ama, como eu, né, que sou completamente apaixonada ainda pelo meu objeto, enfrentei vários problemas no decorrer da pesquisa, né, me desencontrei com ela em alguns momentos. Então, pensar nessa questão da afinidade, do vínculo, é algo extremamente importante. E, por fim, né, durante a pesquisa, acontece também do objeto e da teoria encontrarem você. Então, a gente faz de tudo, né, para poder correr atrás da teoria que melhor se adequa à nossa proposta, do objeto também, mas no fim a gente vai observando o que está sendo proposto ali e o projeto vai se modificando, como Fernanda também falou, né? A pesquisa sofre diversas modificações, porque tanto você está agregando novos conhecimentos para ser um novo sujeito, né, e ampliar o seu olhar, como também a gente vai observando coisas que saltam, né, nesse objeto, no corpus, que fazem com que a gente perceba que é necessário tratar sobre aquilo ali. Então, só para encerrar mesmo, né, a pesquisa em literatura contemporânea, ela traz essas questões pertinentes, né, que é a capacidade da gente observar o mundo sempre estando atento ao que está acontecendo hoje em dia, ao que aconteceu em uma perspectiva histórica. Às vezes, olhar para a literatura, né, olhar para o fator social e para o fator histórico, ajuda a gente a entender certos posicionamentos sociais que parecem, né, a princípio, ser ditos, né, ser colocados como naturais, mas que, na verdade, são construídos ao longo do tempo. Bom, eu acho que é isso. Eu encerro aqui a minha fala. Essas foram as minhas considerações finais. Muito obrigada pela atenção. Eu registro e agradeço a presença da professora Ana Sayonara. Registro também que esse evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Literatura, o GEPEL, que é um projeto dentro do Programa Estação da Leitura, e a equipe está presente aqui hoje. Então, estou muito grata pela ajuda das pesquisadoras que somam aos nossos esforços de divulgar as pesquisas em literatura contemporânea. Muito importante a contribuição da Fernanda e da Gabriela, para quem está assistindo. As duas falas foram muito interessantes e dentro da proposta que nós tínhamos levantado antes a respeito da literatura contemporânea. Fernanda faz um percurso, por usar uma palavra que ela usou na sua palestra, faz um percurso sobre a literatura de cordel, então uma produção que muitas vezes é considerada fora do cânone, e ela puxa para o seu doutorado e dialoga com a literatura de cordel e a contribuição que a literatura de cordel traz para a literatura no nível acadêmico, no nível universitário, a literatura popular, que é a base, inclusive, para a literatura erudita. E Gabriela reflete a respeito da literatura de autoria feminina, contextualizando e criticando o contexto mesmo, regional, nacional, como muitas vezes essa literatura é negligenciada, e tanto quanto a literatura de cordel não constitui a maioria das vezes do cânone. No grupo de pesquisa e extensão em literatura, no GEPEL, nós buscamos sempre autores mais contemporâneos. Eu digo o tempo inteiro para os pesquisadores: trabalhem com o autor vivo, trabalhem com o século XX e século XXI, trabalhem com visões de mundo que sejam um pouco mais diferentes do que já vem sendo pesquisado, e principalmente que tenha relação com a sua vivência, com a sua realidade. Pesquisar de fato que é baiano, que é do interior da Bahia, o que diz muito sobre o que é ser mulher na Bahia, o que é ser produtora de conhecimento no interior da Bahia, o que se faz
com a literatura e memória popular. Então, é muito rica a contribuição de vocês duas. Tenho certeza que as duas vão colaborar agora um pouco mais no debate, quando poderão fazer perguntas a vocês. Então, nós vamos passar para esse momento do debate e depois nós vamos fazer o sorteio de 4 maravilhosos livros, hoje ainda. Então, vejamos as perguntas que vocês farão para as duas professoras, as duas pesquisadoras, as duas que passaram pelo processo de seleção de mestrado, e no caso de Fernanda, para doutorado, Gabriela, futuramente, um doutorado pela frente, se for de sua vontade, mas, de qualquer maneira, é importante que as pessoas que estão presentes aqui hoje sintam que é possível fazer pesquisa em literatura na Bahia, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta, de toda a falta de estrutura, apoio, incentivo, enfim, tudo isso que nós já falamos. Então, Sayonara está parabenizando, Sayonara, a minha Programação da Leitura pelo evento comemorativo dos 30 anos. Gratidão, Sayonara. E também estendo a minha equipe, as pessoas que estão comigo nesse evento, e principalmente as pesquisadoras do GEPEL, os pesquisadores do GEPEL, que estão pesquisando e preparando os seus projetos de mestrado. Alguns até já se inscreveram nas atuais seleções de mestrado. Então, estamos à torcida por eles, porque são, de fato, pesquisas muito interessantes. Então, vocês podem, por favor, ou se inscrever no chat, ou levantar a mãozinha para fazer pergunta. Fiquem à vontade, qualquer pessoa que esteja presente. O Sandro diz que amou a pesquisa e a interiorização da luta do nordestino quanto os desafios diários, parabéns. Karine também disse que foi muito lindo de ver. Gildo também está elogiando, dizendo que foi incrível. Fernando, Gabriela. Pronto, nós temos aqui vários comentários positivos. Alguma pergunta? É isso que acontece, professoras. Quando vocês arrasam desse jeito, o povo fica em estado de êxtase e, sem dúvida nenhuma, com várias nós na cabeça, com várias questões que podem mais tarde virem a ser trabalhadas. Rebeca achou graça, não foi, Rebeca? Pois é. Mas é verdade, às vezes, depois de uma fala, você se inspira para escrever, para dar uma outra condução à sua pesquisa. Achei muito interessante que vocês tenham sinalizado uma pesquisa em construção, uma pesquisa que está sendo ainda repensada em alguns aspectos. Essa questão da atualização da leitura é um ponto que eu tenho conversado bastante, manter as leituras atualizadas, fazer esse exercício de leitura diária, porque sem leitura e releitura é muito complicado. Gabriela vai iniciar, por favor. Eu só gostaria de complementar um pouco a sua fala, né? Isso que você falou, né? Sobre a pesquisa em andamento. Acho que até a pesquisa que a gente conclui, ela continua em andamento. Porque é isso que eu sinto, né? Em relação à minha. A minha pesquisa de mestrado, pelo menos, foi concluída. E aí eu já sei o que eu quero levar para um possível doutorado. E sei também o que eu quero deixar por aqui. Porém, a pesquisa ela está sempre passando por você. E você está sempre se ampliando, né, em relação a ela. Esse print que eu trouxe, né, da página do Instagram é um exemplo disso. Como que a pesquisa volta para a gente, né, e se amplia, se renova, né, de formas diversas. Então, assim, algo que estava lá em 15, em uma obra de 1930, volta hoje, né, para um contexto completamente atual. Então, esse processo é meio que cíclico, né? A pesquisa sempre volta para perpassar você em algum momento. Eu tenho uma pergunta para as duas a respeito de Manuela Dávila, a gente vai chegar nesse ponto, mas antes eu faço a pergunta de Sayonara. Sayonara faz uma pergunta para a Fernanda, que está com a pesquisa em andamento. Qual o impacto da pandemia na pesquisa em andamento, Fernanda? Então, eu agradeço, né, as mensagens, aos elogios, né, à pesquisa, né, que foram feitos aqui essa tarde, e agradeço, sobretudo, por essa oportunidade, né, por entender justamente a pesquisa
né, como esse lugar e espaço de compartilhamento, né, e a gente aprende, né, ao fazer com o outro, né, e contextualizando aí com o momento que vivemos, né, com o momento pandêmico que vivemos, né, nós nos deparamos com essa dificuldade, né, enquanto sujeitos pesquisadores, né, que aprende com o outro, né, ao fazer com o outro. Então, como conviver com esse outro, com os outros olhares, né, a respeito da pesquisa, num contexto que nos impõe o isolamento, né? Então, realmente, a pandemia, né, tem impactado, né, as pesquisas de uma forma geral. No meu caso, como eu trabalho com o objeto, né, literário em si, o cerne da minha pesquisa, né, tem sido a interpretação e análise, né, desses objetos literários. Mas acredito que vários colegas pesquisadores, né, que trabalham com sujeitos da pesquisa, com a pesquisa em campo, ainda têm encontrado maiores dificuldades, né, ao longo desse processo. Então, eu entendo que são vários os dilemas, né, da pesquisa na contemporaneidade, né, em um contexto que nós nos deparamos com a desvalorização, né, da educação, né, da pesquisa, né, e a isso se soma, né, o isolamento imposto pela pandemia. Então, os desafios estão justamente nesse articular e se distanciar da pesquisa no mundo, né, no contexto no qual vivemos. Né, então, são diversos os desafios, né, ao longo do processo da pesquisa, né, e hoje nós nos deparamos com mais desafios, né, ainda. E aí eu deixo o convite, né, para a gente pensar nesses modos de fazer a pesquisa, né, para além de modelos, né, de receitas, de fórmulas, nós, enquanto pesquisadores, sujeitos do conhecimento, né, para onde estamos voltando os nossos olhares, né, acho que são diversas as indagações e questionamentos que nos fazem e nos constroem enquanto sujeitos pesquisadores, né, então é isso. Verdade. Eu vou permitir que Leda faça a pergunta dela antes da minha. Por favor, Leda. Boa tarde a todos. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Gabriela. Assim, você trouxe alguns relatos, algumas imagens de postagens recentes, né, relacionadas à sua pesquisa. E durante a nossa vida acadêmica, nossos estudos, a gente sempre se depara com aquela frase assim, a história se repetindo, algo que aconteceu, que volta agora e tal. Como é para você, enquanto pesquisadora, qual é o seu sentimento de, nesse momento, em pleno século XXI, o Brasil está vivendo, né, essa crise de fome, essa dependência, né, essa coisa tão horrorosa que a gente tem se deparado, né, durante esse tempo de pandemia, essa época da pandemia, porque foi quando isso veio fortalecendo, né, mais diante desse cenário. E assim, eu queria saber como, enquanto pesquisadora, qual o seu sentimento quando você se depara com isso? Quando você tem que fazer essa relação de algo que aconteceu há tanto tempo, mas que você vê agora na atualidade tão forte. É isso. Obrigada, Leda. É muito interessante e inquietante a sua pergunta, porque, assim, eu acho que viver uma situação caótica, né, em nível mundial, não é fácil para ninguém. Então, em primeiro lugar, vem aquela sensação, né, de desespero e surto coletivo, porque você pensa, né, como é que vai ficar esse contexto social, como sobreviver também a esse contexto social. Porém, como você mesmo falou, né, a gente observa essas situações que se repetem o tempo todo. E eu fico pensando assim, claro que são situações, né, extremamente difíceis e sofridas, mas eu também, eu gosto de ter essa sensação de ser uma pessoa que está preparada, pelo menos intelectualmente, para esse tipo de situação.
saber que algo se repete, que a história se repete nesse contexto caótico e que normalmente, em uma situação de crise, são os mais pobres que são os mais afetados, são os direitos das mulheres que são contestados em situações, principalmente de crises políticas, é algo extremamente interessante para a gente como sujeito, porque a gente observa, né, para outras situações do passado, e a literatura ajuda a gente a perceber isso, e os fatos históricos. Então, quando você se volta para uma situação contemporânea, a gente pensa assim, nossa, é terrível, mas já era de se esperar. A gente poderia ter se preparado um pouco melhor para viver esse momento, e a história, a literatura, tem ensinamentos sobre isso. Só que a gente, né, envolta, a gente pode se envolver muito, né, em teor de ignorância e fechar os olhos para isso que já aconteceu. Então, a história se repete de uma forma caótica. Porém, é extremamente interessante, né, fazer parte de um grupo que eu reconheço extremamente restrito, que consegue entender minimamente o porquê dessas questões, né, se repetirem, e a gente, né, em um momento de crise, repetir situações caóticas de desigualdade também. É isso, eu não sei se respondi bem, mas eu percebo dessa forma. Eu vou fazer a minha pergunta, então, em relação à ex-deputada, jornalista e escritora de 4 livros, autora de 4 livros, Manuela Dávila. Eu recentemente tive a oportunidade de fazer uma pesquisa que resultou num projeto, depois num texto sobre Manuela Dávila, e na leitura de Revolução Laura, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que a revolução é feminina, que a renovação é palavra feminina. Então, ela vai refletir a respeito do papel da mulher na sociedade brasileira e diz que há muito espaço para crescimento quando as mulheres perceberem que esse espaço é delas e elas podem ocupar esse espaço. Então, nós estamos vendo aqui 2 professoras, 2 colegas minhas, Gabriela e Fernanda, ocupando esse espaço, né, no ambiente acadêmico, ocupando esse espaço com sua fala, com sua potência, com as suas reflexões. E eu queria perguntar a vocês 2, como vocês percebem esse espaço que a mulher ocupa no meio acadêmico? Se já é o suficiente, ou se vocês concordam com o Manu e acham que, de fato, é preciso ainda ocupar outros espaços. Nós, por exemplo, temos dificuldades em encontrar um reitor, reitora, né? Um diretor, diretora, um pró-reitor, pró-reitora. Então, esses espaços são muito disputados, às vezes, e, na maioria das vezes, o espaço para a mulher é muito restrito. Então, eu queria perguntar isso a vocês. Quem quiser pode começar a responder. Acredito que o meio acadêmico, né, de certa forma, ele vai refletir e reproduzir as exclusões, né, que estão vigentes no meio social, no contexto social. Né? Então, muitas vezes as mulheres têm sido protagonistas, né, de suas histórias, mas os seus protagonismos têm sido anulados, né, e apagados. Então, como subverter, né, como reverter esses mecanismos, né, de exclusão que estão impostos tanto no contexto social como no ambiente acadêmico, né? Então, a partir no ambiente acadêmico, considerando, né, desde o corpo discente, né, até ao corpo docente, né, e de técnicos que constituem, né, a instituição, né, acadêmica. Então, eu penso que é justamente lançar mão de estratégias para subverter, né, essa ordem, né, e projetos como esse, né, que nós estamos aqui, né, presenciando hoje à tarde, é uma forma também de subverter, né, essa ordem, né, um contexto que nos impõe, né, o isolamento, que nos impõe a desvalorização, né, da pesquisa, da educação. Então, estarmos aqui, né, utilizando, né, dos recursos tecnológicos para compartilhar, né, saberes, fazer desse espaço um espaço de troca e pensar, né, na potência feminina, né, para reelaborar esses espaços, para reconfigurar esses espaços
Então, eu acredito que é um dos caminhos, né? E no universo da pesquisa, né, repensar também qual é o aparato teórico-metodológico que estamos utilizando, né? Quais são as vozes e subjetividades de mulheres que podem contribuir para a nossa pesquisa, né? Para esse repensar o mundo. Então, é isso. Eu acho que o ambiente acadêmico ainda é extremamente tradicional e fechado para o novo. Por quê? Eu participo de um grupo de leitura feminista, né, que a maioria das meninas é militante e que não produz pesquisa voltada ainda, né, para o ambiente, para uma perspectiva feminista. E aí, às vezes, a gente faz crítica do tipo, o feminismo ainda está muito focado nas universidades, ainda está muito preso nas universidades. Isso é uma verdade, realmente, a gente ainda está muito preso, né, nessas discussões de universidade. Porém, experimenta fazer uma pesquisa feminista, ir para um evento, apresentar o seu trabalho, que não é um evento voltado para esse tipo de pesquisa em especial. Então, vá para um evento, por exemplo, né, que seja de um tema, né, de uma abertura social, né, maior, com uma pesquisa feminista, para você ver o tipo de pergunta que você recebe das pessoas que estão ali, né, no seu grupo de trabalho, ou das pessoas que vão tentar contribuir para a sua pesquisa. É basicamente um tipo de questionamento, mas por que você está usando essa teoria? Por que não utilizar uma teoria tradicional? Então, isso é realmente uma teoria? Então, vai vir, né, muita gente para poder questionar isso que você está fazendo. Então, se tem gente questionando a teoria que a gente está fazendo, essa produção que a gente está tentando levantar, é porque ainda falta a gente tomar muito espaço dentro da academia. É isso. Eu recentemente comprei os livros da Jade Arraes, através do perfil dela no Instagram. Estou muito, muito impressionada. De fato, eu já conhecia as autoras que Gabriela mencionou antes, né, durante a fala dela, Raquel de Queiroz e Eleusa, mas para hoje eu escolhi 3 autoras que eu acho que são muito básicas e que as pessoas devem conhecer, devem incluir nas suas pesquisas, que são exatamente a Dinamanda, que eu acho que é um livro muito básico dela, um livro excepcional sobre a questão do luto, das perdas na pandemia, não apenas a perda física, porque ela perdeu o pai, ela relata isso, mas a quantidade de coisas que nós perdemos e estamos perdendo, inclusive quando você reflete sobre a realidade brasileira. Desemprego, tudo isso que já foi mencionado aqui. Então, é um livro muito, muito importante. Então, eu reli recentemente e selecionei para o nosso sorteio hoje. A Maia, pelo amor de Deus, é tudo nesse mundo, né? Assim, é para ler chorando, ler anotando, um livro absolutamente perfeito. Carta Minha Filha, na minha opinião, é o melhor dela. E Virginia Woolf também. Eu separei 2 dos meus mais queridos, porque essa coleção é, de fato, muito bonita de Virginia e faz uma síntese da ideia de Virginia nos prefácios. Então, além do livro ser precioso, você ainda tem a apresentação, o prefácio, que traz inovações, que trazem novas leituras sobre a autora. Eu vou fazer, então, esse momento final assim. A gente faz o sorteio, Carol já está preparada, Carol Ribeiro, para fazer o sorteio, e caso surja no chat alguma pergunta, ou alguém levante a mão, a gente interrompe, certo? Só para agilizar a questão do tempo. A Michele, que é pesquisadora do GEPEL, ela escreve que, infelizmente, ela não vai poder permanecer justamente por conta disso. A gente está numa realidade de exaustão em relação ao ensino remoto, ao uso excessivo da internet, e para eles estar aqui nesse horário da tarde é bem complicado. Até por isso eu penso em fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. A Rebeca disse, ai meu Deus, olhinhos, né, cheios de coração. Claro que está se referindo aos livros. Então, para aliviar essa preocupação, vamos iniciar o sorteio. Por favor, Carol Ribeiro, pode ligar sua câmera. Esse é o tipo de coisa que eu acho que engrandece muito, que fortalece as relações, que é a troca de livro, a leitura conjunta, o sorteio, a doação. É muito, muito importante, porque Fernanda sabe disso, mas Gabriela também,
a realidade no interior da Bahia é exatamente alunos que vêm de cidades que não têm livraria. E a biblioteca permaneceu fechada durante muito tempo, durante a pandemia. Então, parece um gesto bastante simples, mas compartilhar literatura feminina é de uma validade imensa para essas pessoas que estão aqui. Carol também é pesquisadora do GEPEL. Por favor, Carol, fique à vontade. Ok, boa tarde, gente. Agora a gente vai testar, ver quem que tá com sorte hoje. E eu vou fazer um sorteio do modo antigo, viu, Pro? Porque são 4 sorteios, vai ficar mais fácil para retirar o nome de quem já foi sorteado. O outro modo online fica um pouco mais difícil fazer isso, né? Ficar retirando os nomes. E aqui não, é automático, né? Tirei, já foi. Então, eu vou sortear aqui o primeiro livro, de Virginia Woolf, O Quarto de Jacob. Este, o verde. Vou seguir o post do Instagram. Isso. Aí eu vou dar uma Pronto. balançadinha aqui. Isso. Balança que o açúcar está no fundo. Caso, vou mexer com o dedo também. Caso a pessoa não esteja presente, eu sorteio outro nome. Tirei um nome aqui, gente. Deixa eu colocar aqui na câmera, dá para ler? Fernanda Santos. Isso, Fernanda Santos Santos. Silva. Isso, charada da Fernanda, aquela que a gente estava falando. Então, Fernanda, depois eu entro em contato com você e a gente combina a entrega. Pronto, Fernanda está aí. Depois a gente combina essa entrega desse livro para que chegue às suas mãos. Pode continuar, Carol. Pronto, Fernanda já foi, ela já não participa mais do sorteio. O próximo livro de Virginia Woolf também, Entre os Atos. Dá uma mexidinha básica aqui. Peguei um nome aqui. Acho que também está de cabeça para baixo. Gláucia Pereira. Certo. Também minha aluna, ótimo. Cláudia, está aí? Gláucia, se manifeste, por favor. Está pronto, Cláudia. Esse é seu, Entre os Atos. O próximo, e não menos importante, Notas sobre o Luto de Chimamanda Adichie. Mexendo bem. Miriam Celestina. Isso, também minha aluna, Miriam, é seu. Miriam está aí? Miriam Celestino. Miri. Deixa eu ver na lista. Não está. Vou sortear outro nome, então. Por favor. Carol faz suspense, quase mata a gente de suspense. Mais uma chance. Leva o sorteio para a sala de aula também, porque a Rebeca é colega, está da mesma sala. Mas, enfim, a gente tinha combinado isso, de que quem não tivesse presente não receberia o livro. Eu levo outro livro para a Miriam. Esse, então, vai para o sorteio. Por favor, continue, Carol. Letícia de Jesus. Pronto. Leti está aí? Letícia? Nossa, isso está difícil sair, viu? Não tá aí, né? Vou sortear, então, mais uma vez. Não. Vou ser mais rápida agora. Vou pegar um papelzinho Sem rápido. suspense, por favor, coração. Nayana está dizendo que vai ser dela. Não, já foi sorteado, Nay. Deixa eu ver. Fernanda Oliveira. A Fernanda é a palestrante, não pode. Não, tá fora, imagina. Fernanda, esse é seu. Nota sobre o luto, tá certo? E o último, a última chance, Que é a Maia. que é a Maya Angelou. Carta à minha filha. A última chance, viu, gente? Cruzem os dedos. Esse aqui eu vou demorar um pouquinho.
Ah, meu Colocar uma, Deus, que suspense. colocar uma energia aqui. Certo. Meu dedo grudou nesse, então vai ser esse. Se sair para a Gabriela, ninguém vai acreditar que esse sorteio é legítimo, viu? Sério mesmo. Igor acho que Trindade. Igor tá aí? Deixa-me ver se acho o Igor. Não, eu não vejo o Igor. Próximo. Tente outra pessoa. A gente faz sempre sorteio em sala, justamente com essa finalidade. Tente outro, Carol. Carol Souza. Carol Souza está. Pronto, esse de Carol Souza, a Maia. Perfeito. E acabou. Porque se fosse essa Carol também ia aparecer. Carol, Carol, eu disponibilizo o meu para a turma. Ah, Pronto. Fernanda, quanta gentileza. Olha, muito obrigada. Ela não gosta então, de... É uma oportunidade de incentivar a leitura, né, por parte dos discentes. Muito generoso da sua parte. Eu tenho dificuldade de ceder livro, mas é bom que a gente tenha uma professora com esse nível de desapego. Fiquei feliz agora. Chance renovada. Dinamanda. Pedro Saulo. Pedro está? Deixa-me ver se acho Pedro aqui. Não vi Pedro. Não. É o SMR também. Já faz o SMR dela. Quem foi que disse que ia ser dela? Nayana. Nay. Quem chegou mais Parabéns, perto? Nayana. Nay? Não acredito. Oh, que maravilha. Nay, esse é seu. Pronto. Nayana de Araújo. Por nada. Nós temos, então, mais 4 livros circulando dentro desse ambiente para pessoas que têm um hábito de leitura e que gostam de pesquisa em literatura. Isso é muito importante. Normalmente, num momento igual a esse, Fernanda e Gabriela, a gente faria uma socialização, uma dinâmica mesmo, para que houvesse uma aproximação com as convidadas. A gente geralmente entrega uma lembrancinha, flores, um livro para vocês, ou mesmo faz um docinho que seja para o encerramento do evento, e abraça, agradece, mas nós estamos, nesse momento, impedido dessa realidade. Então, eu convido vocês duas, nós já tínhamos falado sobre isso antes, para que compareçam à mostra do GEPEL. Quando esse pessoal todo vai falar, vocês podem assistir às pesquisas deles, e havendo possibilidade de ser presencial, eu aviso vocês, porque o nosso sonho, já que será em 1º de dezembro, é que a gente possa fazer presencial, se a gente tiver autorização, porque o nosso calendário vai ensino remoto até no dia 6 de dezembro, e o evento é dia 1º, mas se for possível, seria muito bom para que a gente terminasse esse semestre, terminasse essa atividade no GEPEL com a mostra, que é o encerramento, a mostra da produção das pesquisadoras e pesquisadores, e poder ter essa confraternização, certo? Então, aguardem o nosso convite, se não esse ano, ano que vem, para que possam estar presencialmente na UESB. E se for virtual, eu convido vocês com todo carinho, porque eu não tenho como agradecer a participação de vocês hoje. Simplesmente vocês não imaginam a quantidade de contribuição que vocês deixam, principalmente como um exemplo de pesquisadoras que estão fazendo leituras na área de literatura, que se dedicam, que conseguiram o que todo mundo sonha, que é, de fato, concluir o seu mestrado, iniciar um doutorado. Então, eu sou, assim, eternamente grata a vocês duas. Arrasaram, meninos. De coração, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Passo, então, para vocês, para os seus comentários finais. Na ordem que desejarem. Vai, Fernanda. Zilda, você é muito generosa. Foi um prazer, né, lhe conhecer. Espero que tenhamos, né, mais oportunidades, né,
ainda que não sejam presenciais, né, que sejam, né, momentos como esse, virtuais, que não deixam de ser, né, enriquecedores. Então, agradeço, né, pela atenção, né, pelas mensagens, né, de todos presentes aqui nessa tarde, e quero estar presente, né, em outros encontros, né, que o projeto Estação da Leitura e o grupo de pesquisa, né, porventura vierem a realizar. Né, e para mim foi uma honra dividir esse espaço aqui com a Gabriela Silveira, foi um prazer também conhecer você, né, e sua pesquisa. Espero que a gente possa se encontrar aí em outros espaços e multiplicar, né, esses saberes. Muito obrigada. Prazer é meu, Fernanda. Muito obrigada. Também foi um prazer conhecer você. Muito obrigada, Prozilda. Obrigada, gente, vocês do Estação da Leitura. Vocês estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, né? Essa oportunidade está sendo incrível. Eu fico muito feliz, né, de poder retornar a casa, participar de eventos da UESB. É sempre um prazer para mim. E é ótimo também rever, né, pessoas que eu já conheço, né? Muita gente aqui, né, foram meus calouros. Então, é maravilhoso estar aqui hoje. É um prazer também rever a professora Sayonara. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Eu saio daqui hoje honrada. Carol deixou um recado que é para as pessoas não se esquecerem de postarem seu nome completo e seu e-mail para envio do certificado. Eu vou pedir a Miriam que interrompa a gravação. Esse material vai estar disponível depois no YouTube, no canal. A gente manda o link para vocês. Miriam?